Lamentavelmente, a Covid-19 que se intensifica no país e que multiplica casos de contaminados no futebol brasileiro vai ser um dos critérios de classificação no Campeonato Brasileiro aí. Pode ser que decida até título, classificação na Libertadores, quem vai cair, porque está interferindo um pouco, né, no andamento dos times. Tudo bem, quer dizer, tudo bem, entre aspas, né? Que vai ser um problema para todos, um problema que todos vão ter que conviver com ele, mas o atingido da vez é aquele que se dá mal. O Flamengo deu sorte naquele jogo contra o Palmeiras, que ele tinha 16 jogadores infectados, de ter pegado o Palmeiras ainda numa fase ruim, sob a direção do Vanderlei Luxemburgo, ter conseguido empatar um jogo aqui em São Paulo, que ele até merecia vencer, e de quebra ainda lançou os jogadores jovens que se constituem opções de jogo para os técnicos que andaram dirigindo o Flamengo ainda era o Domenech Torrente naquele jogo lá. Eu digo isso tudo, esse introito todo, porque o Atlético Mineiro foi acometido no início da semana por um surto à parte de coronavírus ali, que infectou 19 pessoas dentro do clube. Toda a comissão técnica, a começar pelo Jorge Sampaoli, o diretor Alexandre Matos, o técnico interino, os argentinos que ajudam ele. Tanto que o time foi dirigido pelo Leandro Zago, que é um técnico que faz a passagem do sub-23 para o profissional ali, o time da transição, ele comanda esse processo ali. Ele dirigiu o time, que só sobrou ele. Não tinha nem assessor de imprensa direito, o Atlético. Né? E nesta quarta-feira, dia do jogo, 5 jogadores, além de um que já estava fora, que era o Alan Franco, o volante equatoriano, 5 jogadores foram diagnosticados com coronavírus. Entre eles o Guga, lateral direito, o Hever, capitão do time, zagueiro central, o Gabriel, um zagueiro reserva, que poderia ser o substituto, o Alan, né, o volante, o Sávio, atacante, o Vargas, atacante chileno, que estreou outro dia contra o Corinthians. Né? Então, de repente, o Atlético se viu muito desfalcado. Do meio de campo para frente, ainda conseguiu compor um time razoável, digamos. Mas na defesa, teve que lançar um garoto, o Thalisson, na lateral direita, e o zagueiro Bueno, que foi contratado, estava jogando no Japão, no time do Zico, no Kashima Antlers, e o Bueno entrou jogando desde o início, formando zaga com Igor Rabelo. O Atlético, a exemplo do time quando está completo, foi para cima, pressionando o Furacão no seu campo de defesa, como sempre faz, mas correu risco no contra-ataque, como sempre corre quando o time está completo, e quando ele é mandante principalmente. Resultado, perdeu por 2-0 para o Atlético Paranaense, sua primeira derrota em casa no Campeonato Brasileiro, não conseguiu disparar no Brasileiro, tem agora o mesmo número de pontos do Flamengo e do Internacional, que estão 2 pontos atrás, e 2 pontos à frente do São Paulo, que tem 3 jogos a menos. Ou seja, o São Paulo basta ganhar um desses 3 jogos. O São Paulo é o virtual líder do Brasileiro. O Atlético permitiu, claro, que teve atingido por todos esses problemas, que o São Paulo se tornasse agora um virtual líder. Porque dos 3 jogos que ele tem a menos, ele precisa vencer um. Então o São Paulo entra na parada, o Atlético ajudou a colocar mais o São Paulo na parada. E uma curiosidade extra, é a segunda derrota do Atlético Mineiro para o Paulo Tuori neste mesmo Brasileiro, porque no início da competição, lá no primeiro turno, a primeira vitória das 3, apenas 3 que o Botafogo tem, foi sobre o Galo. Foi a primeira derrota do Sampaoli, né, lá no começo. Né, o Atlético venceu por 2-1 no Newton Santos. E agora o Paulo Tuori, que foi ser diretor de futebol no Atlético Paranaense, mas acabou assumindo o time provisoriamente ali, conseguiu comandar mais uma vitória sobre o Galo, sobre o líder do campeonato, 2-0 com méritos, jogou fechadinho, explorando o contra-ataque, em velocidade, cozinhando, tratando de trocar a bola curto, não acelerando demais o jogo, tentando tirar a velocidade do Atlético, conseguiu em parte isso, transformou o Atlético num time mecânico, previsível, e matou no primeiro tempo. No primeiro tempo já tinha feito seus 2 gols. Aos 34 minutos, num contra-ataque puxado pelo direito, o Christian recebeu no meio da área, sozinho na marca do pênalti, chutou e fuzilou o Everson. E aos 44, o Nicão, que começou no Atlético, né? Começou a carreira no Atlético, penetrou da direita para o meio, foi levando para a entrada da área, perto da meia-lua, mandou uma bomba de canhota. O Everson abaixou, o Everson parece goleiro que foi do futsal, se abaixou ali, mas não tinha como pegar não. 2-0. No segundo tempo, o Atlético tentou de todas as maneiras, mexeu no time daqui e dali, cruzou bola para cá, se limitou a muitas bolas cruzadas. O Kenan quase não vencia seus adversários, não conseguia levar muita vantagem. Deu alguns chutes perigosos à gol, mas por cima, e o Santos também estava bem colocado nas outras vezes, não fez nenhum milagre, fez uma boa partida sem precisar fazer milagre
E no final o Atlético Paranaense gostou mais do jogo ainda e pressionou o Galo e construiu alguns contra-ataques, por pouco não resultaram em gol. Por pouco não resultaram num placar maior, mais ampliado. O Furacão dá um salto na tabela, ele entrou na zona de rebaixamento, ele ficou na zona de rebaixamento no meio da rodada, com os resultados de segunda-feira, estava em 17º, agora é o 10º. E puxou a perna de quem? Do Vasco, que agora está na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense paga um jogo que faltava, o Atlético Mineiro também paga, está junto com os demais, é o líder ainda, de fato, mas permite que o São Paulo, 2 pontos atrás, com 3 jogos a menos, se sinta assim, menos obrigado, assim, menos pressionado, digamos, a vencer. Porque com 3 jogos basta vencer 1. Então o Atlético deu uma colher ali. Atingido pelo coronavírus, vamos, se reconheça mais uma vez. Foi a vítima da vez, outros também estão sendo. O Palmeiras também está sem vários jogadores. O Santos sem vários jogadores conseguiu ganhar do então líder internacional no sábado. Então outros times tiveram problemas parecidos e se superaram, como o Flamengo, como o Santos. O Atlético não conseguiu superar. Ainda mais sem o seu técnico ali na beira do campo, frenético, agitando, mantendo o time desperto. Ele estava em casa, um jogo que nem transmissão pela TV teve. Eu consegui pegar no site, meio que cai toda hora, a imagem cai toda hora, difícil. No site internacional que eu consegui pegar no computador. Consegui o jogo para poder comentar aqui. Méritos do Furacão, o Atlético tem suas atenuantes, mas não conseguiu o que outros conseguiram em situações similares. E ele ainda vai ficar mais 2 jogos sem o seu técnico, sem a sua comissão técnica, sem alguns jogadores. O próximo contra o Ceará, fora, e contra o Botafogo depois em casa. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Eu voltarei mais tarde com a classificação dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil. Um abraço, até daqui a pouco.